um dos textos mais importantes da palavra acerca da fé. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, sobre a natureza da fé. O que é a fé? Todos acharam Hebreus 11? Antes de lermos, queria trazer um pouco do que eu tenho refletido sobre isso. O que é a fé? Nós vivemos num mundo, numa sociedade, onde muito do pensamento foi influenciado por ideias de filósofos, de sociólogos, de pensadores do século passado e do século XIX, séculos XIX e XX, que inauguraram o que passou a se chamar de modernidade. A modernidade. E a modernidade, ela rompeu com a ideia de fé. Para esses pensadores, a religião era algo ruim, algo mais mal do que bom, algo ultrapassado, algo que deveria ser deixado para trás, algo arcaico, e que não servia mais às necessidades do mundo, aos anseios da sociedade, aos anseios do mundo, e portanto deveria ser rechaçado. E abandonando Deus como um conceito, como aquele que guiaria a ação humana, colocou-se o homem no lugar de Deus. E o homem passou a ser a medida de todas as coisas. E nós vemos resultado, influência da modernidade até os dias de hoje. Alguns pensadores já falam até em pós-modernidade, que seria o que vem depois da modernidade. Mas a verdade é que nas conversas do dia a dia, dentro do que a gente vê a nível popular, a nível prático, a modernidade ainda está muito viva, muito bem, obrigado. E uma das coisas que ela faz é relativizar o que é fé. A fé é relativizada. É isso que a gente vê muito nos dias de hoje. Quem aqui nunca ouviu a pessoa falar, olha, religião e política não se discute. Não, isso aí não discute, cada um tem o seu. Vamos discutir coisas mais importantes. Religião e política a gente deixa para lá. E o meu ponto aqui vai falar sobre política, mas eu quero falar sobre religião. Religião não se discute, cada um tem a sua. As fés são todas iguais, tanto faz, relativas, é igual gosto, é igual preferência de prato. Tem gente que prefere churrasco, tem gente que prefere feijoada. Tem gente que é cristão, tem gente que não é. Tem gente que é espírita, tem gente que é muçulmano, tem gente que é judeu. Cada um tem a sua. Tanto faz fé, cada um tem a sua. Além da relativização, nós temos, principalmente no debate da arena pública, cada vez mais um deboche em relação à fé. Aquilo que provém da fé vai sendo ridicularizado, debochado. Como que a gente não vê nas discussões políticas, falar assim, olha, isso aí é da sua religião, você não pode nem falar, nem traz para conversa, nem debate. A religião tem que ser afastada, a fé tem que ser deixada de lado e a gente tem que conversar aqui só com base em todo o resto, menos na fé. Vamos conversar com base na ciência, vamos conversar com base na filosofia, vamos conversar com base na política, mas a fé é sua pessoal, você só pode viver ela dentro da sua casa. Interessante que isso é o contrário de liberdade, né? Inclusive, é a definição de um começo da perseguição. É você, olha, você pode fazer na sua casa, onde ninguém está vendo, mas aqui na praça pública não. Aqui nas políticas públicas não. Aqui na conversa, não. Isso fica de fora. Nós vemos também uma idolatria, né? Sempre que Deus é afastado, sempre que Deus é colocado de lado, alguma outra coisa é colocada no lugar de Deus. Porque Deus não é só uma criação humana. Deus é uma necessidade humana. A Bíblia fala que Deus colocou, o Eclesiastes, né? Salomão, no livro de Eclesiastes, fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que isso quer dizer? O homem tem esse desejo, esse anseio pelo eterno, por aquilo que é eterno, por aquilo que é perene, por aquilo que não acaba, por aquilo que é permanente. E quando Deus não é usado para cobrir esse buraco, outra coisa é colocada no lugar. Por isso que todo afastamento de Deus leva a uma idolatria. E um grande ídolo que nós temos hoje, existem vários. E cada um de nós temos os ídolos do nosso coração que nós temos que combater e quebrar a cada dia. Mas um dos ídolos é o ídolo da ciência. Né? A modernidade chega falando assim, olha, vocês eram massa de manobra.
Vocês eram pessoas levadas para cá e para lá, porque o líder religioso dizia. A Igreja Católica falava que sim, e vocês seguiam. Isso é um absurdo. Mas aí hoje em dia, se você colocar a palavra ciência, se você colocar a palavra estudos mostram, antes de qualquer frase, essa frase ganha uma autoridade assim, quase inquestionável hoje em dia. Estudos mostram que o céu pode ser rosa. A gente vai marcar, porque estudos mostram que o céu pode ser rosa. E aí assim, estudos mostram. E aí a gente vai conversar qualquer coisa, né? Outro dia eu estava na internet, aí vi um vídeo lá falando sobre que as crianças não deveriam estar ensinando, estar palestrando. A gente vê até no meio evangélico, criança não deveria estar pregando no púlpito com autoridade, né? Ou dando palestras motivacionais, ou falando de alguns assuntos, né? E aí, eu achava que isso era óbvio, né? Qualquer um que teve contato com criança, sabe que a criança ainda está em desenvolvimento, né? Mas aí nos comentários, as pessoas tinham que falar, porque estudos mostram que as crianças ainda não têm o cérebro desenvolvido. Eu falei, caramba, ela precisava de estudo, né? Ela precisava que estudos mostram, porque o óbvio, o senso comum, aquilo que se percebe não é mais suficiente. A gente começa a duvidar do óbvio quando colocamos a ciência no lugar de Deus. Estamos mergulhados numa sociedade que faz isso cada vez mais. Então, como falar de fé nesse meio? Como compreender o que é fé? Hoje de manhã, estávamos lá dando a lição para as crianças da chácara e nós estamos numa série falando dos heróis da fé. E aí eu e a Amanda temos a responsabilidade de falar para essas crianças o que é fé. Herói da fé, o que é isso? A gente ensina um versículo lá para a criança sobre fé e o que é fé. E a gente tem que explicar isso para ela. Bom, antes de tudo, nós temos que entender que fé é algo que todos têm de uma forma ou de outra. Embora a sociedade, quando a gente vai conversar sobre alguma coisa importante, esteja em moda hoje em dia dizer, estudos mostram o que a ciência diz, né? Essa autoridade que é a ciência, nós não vivemos nossa vida assim. E eu posso provar. Quantos aqui pediram o estudo de engenharia civil desse prédio para o Jorge, antes de subir? Não, eu não vou subir lá. Eu só vou subir quando estudos mostrarem, comprovarem que aquela laje é segura para me sustentar. Ninguém. Quantos aqui testaram em laboratório quantos quilos essa cadeira suportava antes de se sentar? Ninguém. E podem parecer exemplos banais, mas quanto mais você refletir, você vai perceber que várias coisas da nossa vida nós vamos fazendo com fé, ou com confiança. Mas eu faço porque eu tenho um motivo. Eu sento na cadeira porque eu tenho um motivo para confiar nela. Eu subi nessa live porque eu tenho um motivo para confiar nela. A fé também. A fé não é só, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, ela não é só pensamento positivo. Ela é você ter motivos para confiar. Mas uma coisa é você ter motivos para confiar e depois é efetivamente confiar. Eu gosto muito de ver vídeos sobre aviação. E eu vejo sobre as milhares de protocolos de segurança que tem para um avião poder operar. Existem diversos protocolos de segurança. E isso pode ajudar a confiança de muita gente. A pessoa vê que realmente tem vários mecanismos ali para manter o avião seguro. Mas na hora que você entra e o bicho sobe, você depositou a sua fé. Pelo menos um pouquinho você colocou ali. Porque nada disso vai comprovar matematicamente que aquele avião que você está naquele momento vai continuar voando. E isso é para tudo que a gente faz na vida. Então a verdade é que todos temos fé em alguma medida. E todos temos dúvida em alguma medida. A questão é qual é o grau de fé que nós depositamos e onde nós depositamos e qual é o grau de dúvida. É muito interessante às vezes ver pessoas que abandonam a fé cristã e se apegam a coisas que são ainda mais inacreditáveis e que fazem ainda menos sentido do que a fé cristã. Né? Mas por que isso acontece? Porque a pessoa escolheu aumentar o termômetro dela de dúvida até o máximo quando ela está falando do cristianismo, da fé verdadeira, do evangelho. Aí ela tem todas as dúvidas na cabeça dela. Ela aumenta como que aumenta um termostato assim, do ar-condicionado até o máximo. Eu vou colocar todas as minhas dúvidas em cima disso aqui e cada detalhezinho eu vou escrutinar. Eu quero toda a resposta para todos os mínimos detalhes que eu não aceito. Mas para as outras coisas da vida, o grau de cobrança é lá embaixo. Então isso é para nós vermos que a fé ela não é só uma coisa pessoal, não é só um gosto.
E não é algo que, quem tem fé é aquele povo esquisito da igreja. Não. A fé é algo do ser humano. E nós exercitamos, tanto a fé como a dúvida. Mas diante disso tudo, o que é a fé bíblica? Se todo mundo tem fé e todo mundo atua pela fé em alguma medida, e todo mundo duvida de algumas coisas em alguma medida, o que é a fé bíblica? A fé em que nós cremos. O que ela é de fato? É igual a dessas pessoas ou é diferente? Bom, eu gosto às vezes de começar, antes de falar o que é, falar o que não é. E uma coisa que a fé não é pensamento positivo. Isso a fé não é. A fé não é, eu acredito porque dá uma sensação boa por dentro, eu achar que vai dar certo. A fé é porque o coach falou que se você mentalizar e visualizar a sua conta bancária engordando, vai acontecer. Olha, às vezes essas coisas podem até trazer um resultado ou outro. Às vezes essa mentalização te dá um esforço maior para perseguir e você alcança algum objetivo específico. Mas isso não é fé. Isso é outra coisa. A fé não é um pensamento positivo. Porque eu quero que aconteça. Eu vou pensar, sem tomar nenhuma atitude, eu vou pensar que vai dar tudo certo e aí vai dar tudo certo. A fé também não é confissão positiva, que é uma das modas aí que surgiram há uns tempos atrás. Você tem que declarar, você tem que falar. A palavra tem poder. Quem nunca ouviu isso, né? A palavra tem poder. Se você falar só em coisas boas, você vai atrair no universo as coisas boas. Isso não é fé, né? Isso aí é bem perto de bruxaria. Você tentar usar, manipular, é perto da força que está lá. Você vai manipulando a natureza e aí as coisas vão se transformando em seu favor. Isso não é fé. Então o que é? Vamos ler aí agora em Hebreus, nosso texto, o que a Bíblia diz que é a fé. Hebreus no capítulo 11, versículos de 1 a 3. A versão que eu tenho aqui é um pouco diferente da que vocês têm, a versão atualizada dessa daí, mas é o mesmo sentido e dá para acompanhar. Então eu peço que acompanhem com atenção. Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, logo no primeiro versículo, tem duas definições muito interessantes. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ele está falando aí para o passado e para o futuro. A certeza de uma coisa que você espera. Se você está esperando, você ainda não recebeu, você não viu, né? Mas a fé é você ter a certeza disso. E a convicção de fatos que você também não viu, coisas do passado, que você não viu. Aí aqui, logo, o mundo diria, tá vendo? Isso é coisa de religioso. Certeza do que você talvez você só pode ter certeza daquilo que você viu. Mas nosso mundo está cheio, né? Nós operamos constantemente com coisas que não foram vistas. Vejam as propostas da ciência. Muitas delas são baseadas em pressupostos que não podem ser provados. A matemática, ela se basta. Você não pode provar a matemática fora dela. Você só pode provar a matemática dentro da própria matemática. E a ciência opera com ela. Isso já é uma fé de que há uma consistência. Aliás, essa investigação científica acerca dos mistérios do universo surgiu no meio dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos tinham uma certeza e uma vontade. A certeza que eles tinham é que o universo, e quando eu falo universo não é só o espaço, é todas as coisas. Então, o universo em si, né, os astros, mas também os animais, as plantas, as rochas, a terra, tudo isso. A ideia que esses cristãos tinham é que o universo tinha uma razão que poderia ser compreendida, que ele tinha uma ordem que poderia ser entendida. De onde vem essa pressuposição? Não tem como provar que existe essa ordem. É fé. E eles tinham uma vontade, que eu falei, que era a vontade de conhecer
por ser a criação de Deus. E foi daí que surgiu. Então você vê que só na base da ciência, por exemplo, que muitos vão chegar para nós e falar: a ciência ela se baseia em experimentos, em aquilo que é certo, não tem nada a ver com fé. Mas a ciência, como eu já falei, ela depende da matemática, que não pode ser provada pela ciência. Ela depende da pressuposição que o universo tem uma ordem, o que não pode ser provado pela ciência. A física atual trabalha muito com a ideia de que a velocidade da luz é constante. Isso é uma base de diversas teorias. Mas isso também não pode ser provado, porque a velocidade da luz é constante, não altera. Então, a verdade é que todos nós operamos com algum nível de fé. A pergunta não é se você vai ter fé ou não. A pergunta é onde você vai depositar a sua fé. E a palavra de Deus diz que a fé bíblica é certeza de coisas que você espera e convicção de coisas que você não viu. E aqui, esse capítulo todo de Hebreus vai falar de exemplos de fé ou de heróis da fé. Ele fala muito, principalmente, claro, de exemplos do Antigo Testamento. E ele fala que eles tiveram fé e eles esperavam coisas que eles não veriam. Veja, se eu te perguntasse onde está na Bíblia a primeira profecia acerca de Jesus, você saberia me dizer? Será que é Isaías, que é o livro mais citado no Novo Testamento? Ou será que é antes, lá em Moisés, que é uma figura de Jesus? Ou antes ainda, será que é em Abraão, que foi chamado para sacrificar o seu filho Isaac, que ali era a primeira profecia? Na verdade, a primeira profecia a respeito de Jesus está lá em Gênesis, logo depois da queda. Quando Deus chega para a serpente e diz que ele porá inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Ali já é a primeira profecia a respeito de Jesus. O descendente da mulher é Jesus. E o que foi chamado ali de descendente da serpente era a obra de Satanás. E que Jesus derrotaria Satanás ali na primeira profecia. Imagina a dificuldade de Eva de entender isso. Veja, nós vivemos um momento mais privilegiado. A própria carta aos Hebreus abre falando que Deus falou aos antigos por meio dos profetas. Mas para nós, ele falou de forma muito melhor, muito mais elevada, muito mais poderosa, porque nos falou por intermédio do Filho. Para esses heróis do Antigo Testamento, eles estavam esperando. E, se vocês lerem, inclusive eu recomendo que façam isso, leiam o capítulo 11 de Hebreus. Muitos morreram, ele fala, sem ver a promessa. Eles esperaram. O próprio Abraão. Lá em Romanos, a palavra de Deus vai dizer que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu, ele teve fé. E a fé lhe foi imputada para a justiça. Foi a fé que justificou Abraão. Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos. Mas Abraão não viu a totalidade da promessa. A Abraão foi prometido uma descendência numerosa como as estrelas do céu, mas Abraão só viu 2 filhos na vida dele. Um que não era legítimo, não era o filho da promessa, que ele fez desobedecer na ordem de Deus, e o filho da promessa. 2 filhos. Isaac teve 2 filhos. Jacó teve 12. O cumprimento dessa promessa só se deu séculos depois. Mas Abraão creu. Jó também cria. Jó disse que ele sabia que o seu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, por minha causa ele se levantará. Jó também tinha certeza. Mesmo quando ele estava passando por todas aquelas dificuldades, perdendo tudo que ele poderia perder. Isso porque, assim como esses heróis do Antigo Testamento, a nossa fé não deve estar nas circunstâncias terrenas, mas no Deus que é Senhor das circunstâncias. Senão a nossa fé será condicional. Ela vai tremer. Ela vai ser instável. Uma fé que depende das circunstâncias. Quantas vezes as nossas circunstâncias não se alteram? Tem dia que a gente acorda triste e nem sabe por quê. Dia que a gente está mais chateado, nem sabe por quê. Quando eu vou ver, eu falo do Flamengo. Olha só, né? Imagina, depender da alegria de um time de futebol. É isso que é a fé nas circunstâncias terrenas. Às vezes não é no time de futebol, mas se a gente está bem ou não, saúde, se sobrou mais dinheiro esse mês ou não, se as coisas estão bem em casa. Isso não é
ser bobo alegre. Então quer dizer que eu tenho que rir para qualquer motivo. Às vezes as crianças da chácara até têm dificuldade de entender esse conceito, né? Quando eu falava que José na prisão confiava em Deus, aí eu pergunto, José estava feliz? Ela falava, estava feliz. Não, José não estava feliz na prisão. Mas é porque tem muita essa associação de que só está bem se você estiver feliz o tempo todo, bobo alegre. Não é necessariamente isso. Paulo provavelmente não era um bobo alegre lá, preso ou sendo açoitado. Mas a fé de Paulo, a fé de Abraão, de Jó, de Abel, de todos esses heróis do Antigo Testamento, era uma fé inabalável. Por quê? Porque ela não estava nas circunstâncias, mas no Deus que é Senhor das circunstâncias. Nós cremos porque Deus é merecedor da nossa fé e da nossa confiança. A Deus é devida toda a honra e a Deus é devida a nossa fé. A Deus é devido que nós confiemos nele. Veja, a confiança, ela requer aquilo que é estável, requer estabilidade. Você não tem confiança naquilo que é instável. Se essa laje aqui estivesse balançando, todo mundo já tinha corrido, indo embora. Instável, está balançando. A gente não fica. A gente quer confiança. Quando o carro passa num lugar que tem muita água e ele começa a água planar, derrapar para lá e para cá, você começa a perder confiança, porque está instável. Mas a nossa fé, ela deve ser depositada naquilo que é eterno. E o que é mais imutável do que Deus? Deus é, por definição, imutável. Por definição, eterno. Ele não volta atrás na sua palavra. Ele não muda de ideia. Ele não se confunde. Então, por isso, ele é merecedor da nossa confiança e da nossa fé. Nós cremos não no que nós vemos, porque aquilo que nós vemos é só passageiro e transitório. A gente só consegue ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Veja quão pouco nós vemos. A nossa vida é uma vida de o quê? 80, 90 anos, 100 anos que vive muito. Muito pouco. Nós estamos vivendo um mundo que só de história preservada, né? Só de história registrada, nós temos aí 5, 6 mil anos, talvez 4 mil, dependendo do marco temporal. E aí nós vivemos 100. Grande parte desses 100 anos sem nem noção do que está acontecendo com a vida de crianças e adolescentes. Então, o que nós vemos diante dos nossos olhos e a experiência que nós temos é só daquele lugar onde nós vivemos. A gente não está vendo tudo que está acontecendo no mundo o tempo todo. Vamos colocar nossa fé nisso? Que é tão passageiro, transitório. Um dia está tudo bem, outro dia pode uma guerra, já tem o perigo de uma guerra mundial. Não. Paulo vai falar em 2 Coríntios que nós não desanimamos diante das circunstâncias. Por quê? Ele fala, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E quem participou aqui do estudo da carta aos Romanos, da carta aos Filipenses, sabe como Paulo sofreu. Paulo não falou isso aqui de um sofá, no ar-condicionado. Paulo falou isso aqui sofrendo, passando por tribulações, passando por açoites, por prisões, por tortura, por naufrágio. E ele fala, olha, toda essa tribulação é leve e momentânea. Diante do eterno, tudo que é temporal é momentâneo. Diante daquele que não tem começo nem fim, tudo que nós vemos aqui é só um momento, que logo passa. E ele diz, essa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Isso é a fé. E existem também mais 2 formas que nós podemos compreender a fé. Existe um sentido subjetivo dessa fé e existe um sentido objetivo. O sentido subjetivo é aquele que nós temos dentro de cada um de nós, no nosso interior. E no sentido subjetivo, a fé é pessoal. Agora, vamos compreender o que significa ser pessoal. Não vamos cair na armadilha da modernidade e achar que é uma relativização, que é só um gosto pessoal. Não é nesse sentido. É pessoal não no sentido de ser uma simples emoção, mas a Bíblia é aquilo que a Bíblia chama de sentimento. Qual é a diferença entre uma simples emoção e o que a Bíblia chama de sentimento? O que a Bíblia chama de sentimento é uma disposição de espírito e de alma. Lá em Filipenses 2,5,
Paulo diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas esse sentimento não é só uma emoção, não é só postar uma hashtag na internet, ou assinar uma petição, ou compartilhar a mensagem no WhatsApp, ou ficar chateadinho com alguma coisa do mundo, achando que você está do lado certo de qualquer que seja a treta do momento. Não. O sentimento de Cristo Jesus, ele vai explicar lá, ele começa. Ter o sentimento que eu em Cristo Jesus. Primeiro, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus Cristo sendo Deus, não exerceu os seus privilégios. Por quê? A si mesmo se esvaziou. Para quê? Assumir a forma de servo. Tornou-se em semelhança de figura humana. Se humilhou até a morte. E morte de cruz. Foi obediente a Deus. Se sacrificou. Se humilhou para exercer amor. Para exercer misericórdia. Para salvar a nossa alma, que não era merecedora. Mas que Ele comprou com o sangue dele a justiça que Ele pode nos justificar. Isso é um sentimento. É uma disposição de espírito, uma disposição de alma. Isso é que é o verdadeiro querer. E aí, esse também é um outro problema, às vezes, que nós vemos nessa sociedade. O interno acaba sendo supervalorizado. O que importa é você falar as palavras certas, você dizer as coisas certas, você se alinhar aquilo que o politicamente correto no momento diz que é para você se alinhar e pronto, está resolvido. Os conselhos do mundo moderno são siga o seu coração. Se isso te faz feliz, que problema tem? E os outros que se danem, o mundo que se adapte para se curvar aos seus sentimentos, sua emoção. Se te faz se sentir bem, se tem aquele gostinho de limão que você gosta, tá bom, é isso mesmo, segue. E o interno vai sendo super valorizado, vai ser emoção, mas não um sentimento que se demonstra. Porque o sentimento, no sentido bíblico, é essa disposição que eu falei. Então significa que há demonstração. A sociedade judaica, por exemplo, da Bíblia, é uma sociedade, se você for ler o Antigo Testamento, em que as disposições internas eram muito expressadas. E muito disso a gente perdeu atualmente. Então, quando o judeu ele ficava de luto, não era só meu sentimento, estou triste. O luto envolvia, lá no caso de Jó, os amigos de Jó ficam 7 dias em silêncio absoluto. Eles viviam com ações externamente o seu luto. Eles, quando havia algo assim que afetasse muito, que fosse catastrófico, eles rasgavam as suas vestes. Quando eles estavam tristes, eles se vestiam de pano de saco. Eles queriam que a roupa que eles estavam vestindo refletisse a sua disposição interior. Eles jogavam cinzas sobre as próprias cabeças. E hoje em dia, às vezes, a gente vive num mundo que não tem muito dessa expressão externa. Pelo contrário, eu vejo muito disso sendo relativizado também. No outro dia também na internet, estava vendo um comentário falando assim sobre cuidados que deve se ter. Cuidados de um homem casado no trabalho, esse tipo de coisa que eu estava vendo. De não, algumas conversas seriam evitadas, alguns comentários. Aí tinha um exemplo lá que era necessário que o homem desse um e-mail para poder cuidar acerca da escola do filho. E esse e-mail era para uma mulher. E aí os homens estavam falando que ao invés de dar o próprio e-mail, deram o e-mail da esposa, para não passar o contato, para não abrir esse canal de comunicação. E aí nos comentários as pessoas, que absurdo, que coisa ridícula. Até parece que tem a ver, não tem nada a ver com a conversa, não tem nada a ver com contato, não tem nada a ver com passar e-mail. Porque se o cara quiser trair, ele vai trair. Porque então. E a questão não é nem essa. A questão é, por que essas expressões externas de uma disposição interna são tão mal vistas, são tão relativizadas, são tão deixadas de lado? O conselho ali era que os homens que têm uma disposição interna de se cuidar, de se guardar de algumas coisas, deveriam tomar ações concretas para isso. Mas isso era mal visto. Não tem nada a ver, não besteira. A mesma coisa com masculinidade. O cara tem uma disposição interna de querer ser masculino, e aí toma umas atitudes externas. Aí o que o mundo vai dizer? Isso aí é masculinidade frágil. Tudo é para vocês, isso é besteira. Por quê, né? Mas
quando a Bíblia fala sobre o sentimento de Cristo Jesus, não era algo só interno. Não é só estou orando, não é só vou postar na internet ou vou compartilhar no WhatsApp ou alguma coisa assim superficial. É uma disposição que se revela, que é demonstrada por atos externos. E essa demonstração é dupla. Existe a demonstração interna e existe a demonstração externa. A demonstração interna nós vemos lá em Romanos 8,16, que fala que o próprio Espírito, e aqui ele está falando do Espírito de Deus, confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a demonstração interna da fé. Essa é aquela que só você conhece, você e Deus, e mais ninguém. Essa demonstração interna, essa convicção interna acerca da sua fé, não pode ser mostrada para ninguém, você não tem como mostrar. Numa sociedade também que existe uma superexposição, que as pessoas falam tanto de si mesmas, é difícil você falar de uma coisa que é impossível você mostrar. Você não vai conseguir mostrar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu cônjuge, é só seu, é você e Deus. Ou o Espírito de Deus confirma no seu coração e no seu espírito que você é filho de Deus, ou ele não confirma e você não tem como mostrar isso para ninguém. É você e Deus. Mas existe também um testemunho externo, que a Bíblia fala muito dele. Esse testemunho externo em Gálatas é chamado de fruto do Espírito. Nós podemos ver nas pessoas o fruto do Espírito. Lá em Tiago vai falar que são as obras. É como Tiago fala, olha, fé, tudo bem, mas fé sem obras é uma fé morta. Eu te mostro a minha fé através das obras. Eu não tenho como te mostrar o testemunho do Espírito dentro de mim. Essa conversa é só entre eu e Deus, eu e o Espírito Santo de Deus. Mas eu posso te mostrar as obras que são consequência da minha fé. E essa mensagem de um sentimento, que é uma disposição de corpo e de alma, essa mensagem de que essa demonstração interna não é para ser exposta para ninguém, é só entre nós e Deus, que a nossa fé tem que ser colocada nisso, que nós temos que efetivamente viver, não só falar sobre. Essa mensagem acaba sendo contracultural. Ela é contrária a muito daquilo que a cultura desse mundo vai nos dizer. E nós não temos como fugir da cultura. Ninguém aqui vai morar no mato. Nós estamos dentro da cultura. Mas qual foi a oração de Jesus? Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então nós estaremos mergulhados na cultura, mas sem deixar-nos contaminar por ela. Pelo contrário, é nós que temos que influenciar a cultura à nossa volta. E essa fé interna, essa fé indelével, esse testemunho do Espírito Santo junto ao nosso Espírito, é que deve guiar a nossa vida. A fé não é mero exercício intelectual. A fé não é só compreender aqui na mente. A fé não é só os pilares de uma empresa. Eu estou participando do planejamento estratégico lá da Procuradoria, né, do meu trabalho, da PGE. E aí existem vários pilares. Nós vamos fazer planejamento estratégico. A nossa visão é isso. Os nossos objetivos, isso. E às vezes isso nem se transforma em nada concreto, só fica lá no papel. A fé não pode ser isso. Só aqui os pilares daquele clube de amigos que eu frequento todo domingo à noite. Não. A fé é a validação da nossa salvação. É pela fé que nós demonstramos que somos salvos e vivemos uma vida verdadeiramente cristã. É pela fé que nós vamos fazer aquilo que diz lá em Filipenses: desenvolver a nossa salvação. E Paulo manda que façamos isso com temor e com tremor. É pela fé que vamos desenvolver a nossa salvação. Assim como os heróis do passado. A mesma carta aos Hebreus vai falar de uma nuvem de testemunhas. E nós temos uma nuvem de testemunhas a nos rodear. Esses grandes homens e mulheres do passado, heróis da fé, demonstraram a sua fé com a sua vida. E é assim que eles compõem essa nuvem de testemunhas, e é assim que nós devemos viver a nossa. Pela fé, viveremos conforme a convicção que nos foi dada acima de tudo. É pela fé que demonstraremos os mandamentos cristãos no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas amizades, na nossa igreja, em todas as áreas. Porque do contrário, nós não estaremos dando bom testemunho. Do contrário, essa fé não poderá ser comunicada àqueles de fora. Você falou que o Espírito é que testemunha a fé com o nosso Espírito, o Espírito de Deus com o nosso Espírito. Mas como que então nós vamos comunicar isso a outra pessoa? Se eles não podem ver isso, eles podem ver na nossa vida.
Existe uma frase que eu também agora não lembro quem foi que disse, mas nós somos a Bíblia que o mundo tem. O mundo não vai ler a palavra de Deus. O mundo vai ouvir a palavra se nós pregarmos. E ele vai ler a nossa vida. E do contrário, acontece o que Paulo disse lá em Romanos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O mundo ele pode rejeitar a pregação, mas às vezes o mundo pode também blasfemar o nome de Deus por falha nossa, por falha do nosso testemunho. Será que nós estamos realmente dando bom testemunho como igreja? Será que às vezes a culpa da visão ruim que o mundo tem acerca dos cristãos ou dos evangélicos é só culpa deles? É só culpa? Ou será que não é culpa das nossas próprias falhas? Das falhas em viver conforme a fé. E para alcançar, nós não temos que nos tornar igual ao mundo. A ideia não é essa. Então agora eu vou fazer do jeito que eles fazem. Não é se tornar igual ao mundo, mas é ser diferente, mas conforme diz a palavra de Deus. É viver a fé acima de tudo. É demonstrar a nossa convicção interna e essa disposição verdadeira de corpo e alma nas nossas atitudes. E aí nós vamos filtrar as coisas por intermédio da fé. No seu trabalho, você vai ser um bom trabalhador porque isso honra a Deus. Você vai evitar corrupção, passar perna, fofoca e essas coisas que são pecaminosas porque são pecados. Você é santo, você é contra o pecado. Você luta contra, você se afasta dele. Na nossa família, a gente não vai amar o cônjuge, cuidar dos filhos e educar os filhos só porque isso aí são os bons mandamentos de um casamento, são as 9 regras de um casamento. Não. É porque você vai enxergar no seu cônjuge a glória de Deus, que foi dado para você cuidar, para você fazer crescer, para você incentivar, para você fazer crescer na fé. Nas nossas amizades, nós vamos ver a oportunidade de servir, de fazer com que a pessoa cresça, caminhe mais na direção de Deus. E na nossa igreja, nós vamos ser uma comunidade que verdadeiramente se importa em refletir a glória de Deus no mundo. Esse é o sentido subjetivo da fé. O sentido objetivo da fé são as verdades. Tudo isso que eu estou falando é com base nas verdades da palavra de Deus e por isso nós precisamos estar nela firmados. Lá o Salmo 1 diz que feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas por que ele não faz isso? Porque o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Quem aqui se lembra de tudo que estudou no ensino médio? Não tinha aqueles programas de TV? Será que você sabe mais do que um aluno da quinta série? E aí tinha umas perguntas de quinta série assim que a maioria dos alunos nem lembra mais. Esqueceu. Você não estava meditando no que você aprendeu na quinta série dia e noite. Às vezes a gente esqueceu até o que a gente estudou na faculdade. E você não está meditando no que você estudou na faculdade dia e noite. Então quem te disse que você vai lembrar da palavra de Deus assim? O Salmo fala que feliz é aquele cujo prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. É aquela coisa, quem esquece de beber água? Nem a árvore esquece de beber água que ela precisa. É todo dia. Então a meditação na palavra do Senhor é diária, é todo dia. Ah, mas então eu bebi água ontem, eu preciso beber água hoje de novo. Ah, mas eu li a Bíblia ontem, eu preciso ler a Bíblia hoje de novo. Não só ler, meditar. Só assim que a árvore vai dar o fruto no tempo devido. É só assim que a folhagem dela não vai murchar. E o mesmo Salmo fala que quem não é assim são os ímpios, que são como uma palha que o vento dispersa. Então está para o irmão Jackson como é que é dispersar a palha, ele vai saber dizer muito bem. Porque às vezes ele quando ele está rastelando as folhas secas que caíram lá na chácara, o vento bate e vai conseguir tudo novo. Ou derruba mais 500 folhas de cada árvore. É assim os ímpios, vai sendo dispersado, porque ele não é plantado, porque ele não medita na palavra de Deus dia e noite. E o Salmo também fala que tudo que esse homem fizer
será bem sucedido. Tudo que ele fizer, ele vai ser bem sucedido. Agora, a medida do sucesso não é a medida do mundo, não é um simples sucesso financeiro, sucesso acadêmico, sucesso funcional no seu trabalho, sucesso profissional. Não. É realizar a obra de Deus para a nossa vida. Quando os irmãos estiverem lendo lá o capítulo 11 de Hebreus por completo, vocês vão ver que muitos ali tiveram um sucesso que é até legal. José sofreu pra caramba, mas no final se tornou governador do Egito, poderoso e tal. Bacana, esse sucesso eu quero. Cumprir a obra de Deus assim é legal. Só que teve outros que não foram assim. Os apóstolos, muitos dos apóstolos de Jesus deixaram uma vida mais confortável para pregar o Evangelho, serem perseguidos e acabarem martirizados. Dos apóstolos de Jesus, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. André morreu crucificado com uma cruz em formato de X. Tiago foi decapitado. Bartolomeu, algumas tradições dizem que ele foi lançado ao mar dentro de um saco, lançado vivo ao mar para morrer afogado. O único que a tradição diz que teve morte natural foi João, o único que escapou nesse sentido. Mas todos eles cumpriram a obra, a missão que Deus deu a eles. Todos eles celebravam quando eram perseguidos, porque se acharam dignos de serem ofendidos por causa do nome de Jesus Cristo. Como que nós vamos comunicar a nossa fé ao mundo? Lá em Romanos 10, a partir do versículo 9, Paulo fala sobre o que é o Evangelho. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, aí está a fé, e com a boca se confessa para a salvação. Porque a Escritura diz: todo que nele crê não será envergonhado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a mensagem que nós temos. Mas como que nós vamos comunicar isso ao mundo? Paulo responde: como, porém, aí que ele está falando daqueles que não ouviram a mensagem, como eles vão invocar o nome de Jesus para serem salvos? Como invocarão aquele que não creram? E como eles vão crer se eles não o ouviram? E como vão ouvir se não há quem pregue para eles? E como pregar se não forem enviados? E aí ele fala: conformosos são os pés dos que anunciam boas novas. Mas ele fala: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. E ele cita Isaías, que pergunta: Senhor, quem creu em nossa pregação? Paulo conclui falando que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. O mundo pode até rejeitar a mensagem, mas se eles rejeitarem, que seja sabendo que houve um profeta entre eles. Se eles rejeitarem, que seja não por falha nossa, não por ausência de pregação, não por ausência de testemunho, não por ausência de espalhar o Evangelho, mas sim por responsabilidade deles. A nossa responsabilidade é pregar, a nossa responsabilidade é levar essa mensagem. A promessa não é de hoje. Lá em Êxodo 19, Deus já havia prometido ao povo de Israel: se vocês ouvirem atentamente a minha palavra e guardarem a minha aliança, serão minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E 1 Timóteo 2,9 vai dizer que esse reino de sacerdotes somos nós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão aqui nessa terra. Nós vimos no começo que a fé não é se depositar naquilo que nós vemos, porque isso é transitório, é momentâneo, é temporário, é passageiro, mas sim naquele que é eterno, imutável, aquele que não muda de ideia, aquele que não se arrepende, aquele que não volta atrás. Da mesma forma, o nosso tempo aqui é momentâneo, é passageiro, é temporário. E o que nós temos que fazer é cumprir a missão que nos foi dada. A missão que nos foi dada por Deus. Ainda que isso demande tribulação, porque, como Paulo diz, isso gera eterno peso de glória. Porque nós somos essa nação, esse reino de sacerdotes. No Antigo Testamento, para simbolizar a separação entre Deus e o povo, os pecados do povo, assim como os nossos pecados,
faziam separação entre os homens e Deus. E para simbolizar isso, Deus ficava no tabernáculo, no templo, e o povo não tinha acesso. Quem fazia essa mediação era o sacerdote. Mas quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Nós somos os sacerdotes. E agora nós temos esse dever de chamar, como disse 1 Pedro, proclamar a virtude, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então, onde que nós vamos colocar a nossa fé? O próprio livro de Hebreus explica qual deve ser a nossa disposição, o nosso sentimento, não mera emoção, mas uma disposição de alma e de espírito. Em Hebreus 10, a partir do versículo 35 fala: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. E o autor aos Hebreus conclui dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, glória ao teu nome, pelo dom da fé, Senhor, pelo presente da fé, que tu nos entregaste pela obra perfeita do teu Filho, na cruz do Calvário, Pai. Louvamos a Ti, ó Deus, porque Tu és eterno, merecedor de toda a glória e de toda a honra, Pai. Louvamos a Ti, ó Deus, porque Tu és o único merecedor da nossa fé e da nossa confiança. Tu és o eterno, ó Deus, imutável, perfeito e bom. A Tua vontade, Senhor, é perfeita, os Teus mandamentos são justos e retos, ó Pai. E nós Te louvamos por isso, ó Deus, e invocamos o Teu nome, Senhor, para que a nossa fé esteja consolidada somente em Ti. Ó Deus, pedimos para que afaste do nosso coração, da nossa mente, dos nossos pensamentos, Senhor, da nossa visão, toda e qualquer circunstância desse mundo que tenta nos distrair, que tenta nos anestesiar, que tenta, ó Pai, diminuir, atacar e sufocar a nossa fé. Ó Deus, nós sabemos que a Tua verdade, Senhor, é mais forte do que tudo isso. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nessa missão, nos capacita, Pai. Senhor, nós queremos meditar na Tua palavra dia e noite. Nós queremos, Senhor, beber dessa fonte, Senhor, infindável de graça. Nós queremos, ó Deus, ser capacitados pelo Teu poder. Ó Deus, nós queremos ser achados fiéis, ó Pai, a missão que nos foi dada. Ó Deus, não permite, ó Pai, que outra geração seja necessária. Não permite que a nossa missão não seja cumprida. Não permite, ó Pai, que nós sejamos infiéis. Nos preserva, ó Pai, nos guarda, para que nós possamos prosseguir para a salvação, para que nós possamos prosseguir, Senhor, sem desanimar, para pregar a Tua palavra, para proclamar as virtudes, Senhor, do Deus eterno. Ó Deus, é isso que te